Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: Jesus foi com ele e grande multidão o seguia, comprimindo. E aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vivia sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido de tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, serei curada. E logo se estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, conhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada, tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Senhor, em nome de Jesus, pode orar aí no seu lugar, você tem liberdade. Nós consagramos esse tempo da palavra na tua presença, que o Senhor venha ministrando os nossos corações, que o Senhor venha, Senhor, tirando as escamas dos olhos. Espírito Santo, ministra a tua palavra no nosso espírito. Espírito Santo, me ajuda, Pai, porque eis aqui a tua filha como um canal, como instrumento do Senhor para a glória do teu nome, e somente para a glória do teu nome. Que o Senhor venha nos conduzindo em sabedoria, poder e autoridade nessa noite. Que o Senhor trazendo cura, transformação, restauração, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Que o Senhor venha trazendo palavra de vida, Pai, no nosso interior. Que o Senhor venha, Pai, produzindo fruto de arrependimento, de transformação, de milagre, ajudando a nossa fé, Pai, em nome de Jesus. E em tudo, nós já te entregamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Toda devagação da mente, tudo aquilo que vem para atrapalhar, todo valente nós amarramos e lançamos no abismo na autoridade do nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, que o Senhor dê ordem aos teus anjos a respeito deste lugar e deste povo. Em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor. Pode se assentar. Algumas pessoas me procuraram ao longo desta semana, me perguntando, me falando acerca de algumas coisas que elas ouviram. E eu vou trazer o esclarecimento, tá? Então vamos lá. Me perguntaram assim: pastora, o que é hermenêutica? Hermenêutica é a ciência e a técnica de interpretar o texto. Ok? Aqui nós lemos um texto. O texto diz o quê? Que grande multidão seguia Jesus comprimindo, apertando. E aconteceu que certa mulher que tinha 12 anos sofrendo, pensou e dizia para si mesma que se apenas tocar, ela seria curada. Então, dentro da hermenêutica, você precisa entender o contexto histórico, porque mulher era considerada impura, menstruada, e ela não podia tocar, e ela estava vivendo uma hemorragia. O texto diz que ela dispôs de todo o seu recurso. Hermenêutica, você precisa entender a cultura da época e interpretar o texto conforme diz, e muitas vezes usar um dicionário bíblico, ou, se você preferir, tem lá o seu dicionário como Strong, e entre outros, que vai trazer a raiz da palavra para que você possa entender melhor. Conjecturar. Conjecturar não é pecado. Quando o pregador está conjecturando, ele não está pecando. O que é conjecturar? Eu sou mulher. Quem é mulher aqui, levanta a mão. Mulher geralmente fica o quê? Menstruada.
Imagina você ficar menstruada 12 anos, um fluxo de sangue gigantesco. Se 3, 4, 5, 7 dias já tira as nossas forças, isso que eu estou fazendo é conjecturar. Imagina 12 anos. É isso que essa mulher vivia. Respondendo essas duas questões, na liberdade que o Espírito Santo sempre me usou, eu vou continuar. Imagina você 12 anos procurando a tua cura, procurando na ciência, procurando na medicina a tua cura, pegando o seu dinheiro e pagando médicos e pagando remédios e toda a situação em busca da tua cura e você não conseguir vivê-la. É isso que essa mulher vivia. E assim, ela não podia tocar nas coisas, porque se ela tocasse, aquilo que ela tocou era considerado impuro. Se o marido tocasse, se outra pessoa tocasse, ele ficaria impuro e ele teria que passar, a pessoa teria que passar por um processo de purificação. Porque a cultura da época, daquele povo, naquele tempo, dizia isso. Não significa que hoje a tua mulher está em casa, bebe um copo d'água, se você tocar, você vai ser impuro. Mas nós precisamos entender o que ela estava vivendo. O que é que você está vivendo que tira as tuas forças, que tira o seu recurso e que a ciência humana não dá jeito. Porque aquela mulher não era as condições naturais, não era a ciência humana, não era o dinheiro e não foi o tempo que resolveu o problema dela. Tem gente nessa noite, e afirmo na liberdade do Espírito Santo de Deus, faltou fôlego, que está deixando com que o tempo resolva situações e o tempo não vai resolver. Como pastora, eu preciso responder algumas coisas. E como pastora, já me perguntaram no particular. E como pastora, eu vou te ensinar e vou te ensinar quantas vezes for necessário, porque isso não te faz mal. Eu não tenho problema de te ensinar, eu estou aqui para te ensinar. Só que aqui você vai passar pelo estudo bíblico primeiro. Quando você tiver maturidade, aí eu te aconselho e te encaminho uma teologia, amém? Mas por enquanto, quem está no leite, tome leite. Para não ter congestão e não cair sofisma, em nome de Jesus. E eu disse e afirmo que aqui, nessa noite, tem pessoas achando que o tempo vai resolver determinadas situações. O tempo não vai resolver o que só Jesus pode resolver. A ciência não vai resolver o que só Jesus pode resolver. O teu dinheiro não vai resolver o que só Jesus pode resolver. Ai, se eu tiver dinheiro, mas se eu tivesse dinheiro, mas se eu tivesse dinheiro. O dinheiro não é o teu Deus. Aquela mulher, ela tinha perseverança. Ela resolveu. Ela ouviu falar de Jesus. Ela tinha perseverança na busca da cura. Quando todos os recursos humanos se esgotaram, ouviu-se a notícia de Jesus, que Jesus curava e operava milagres, e ela falou: se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada. Mas para tocar nas vestes, você precisa estar perto. Tem gente que não tem mais esperança pelo milagre. Tem gente que encara as lutas e as dificuldades da maneira errada, irmão. A luta não é para ser hemorragia na tua vida e tirar suas forças, não. A luta te ajuda a ser aperfeiçoado no Senhor. A tribulação, ela produz a perseverança. A tribulação daquela mulher produziu dentro dela a perseverança de ir buscar o milagre.
A perseverança, ela produz a esperança. Ela ouviu falar que Cristo curava e isso acendeu a chama da esperança. Precisa reacender a chama da esperança no teu interior, em nome de Jesus. A tua esperança chama-se Jesus Cristo. Se a tua esperança estiver em Cristo, se a tua esperança não estiver no mundo, se a tua esperança não estiver na ciência humana, se a tua esperança não estiver numa religião, mas estiver no Cristo vivo, você vai viver o teu milagre. A tribulação, ela serve para ajudar a tua fé. Fé é a certeza, está faltando certeza. Eu estou fazendo de tudo, estou orando, estou jejuando. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você ora sem fé, você jejua sem fé, você lê a Bíblia sem fé, você prega sem fé, você louva sem fé, porque se tivesse fé teria temor. Teria respeito profundo. E o Espírito de Deus teria liberdade no teu interior, para quando você pensasse, Ele fala, não faça. E você obedeceria. Você teria temor de quando o Senhor fala assim, diga a ela, Jesus te ama. Você chegasse na pessoa e falasse assim, Jesus te ama. Acabou. Se Ele falar para você, diga que morri por ela. Ele morreu por você. Mas se Ele não falar, fecha a tua boca e entrega o Jesus te ama. Para de acrescentar o que Deus está falando. Porque o teu conhecimento humano produz muitas vezes a destruição daquilo que é a obra de Deus. A pessoa, às vezes, só precisa ouvir naquele momento, Jesus te ama, para produzir a fé e a esperança no interior. Talvez naquele dia ela ouviu que ela não vale nada, que ela não presta, que as coisas não valem nada, que o trabalho dela é uma porcaria. E tudo que ela precisava ouvir é que Jesus ama. Eu já passei por tanta luta. E as pessoas iam com textos bíblicos declarados para a minha vida, falando a palavra de Deus. E eu dizia, amém, Senhor, tudo isso é uma verdade. Mas não é o que eu preciso no momento. Aí eu ia para a igreja. Tinha um presbítero na porta da igreja. Todo mundo ele cumprimentava do mesmo jeito. Graça e paz, Jesus te ama. Aquele Jesus te ama entrava no meu interior, que era o suficiente. Tudo aquilo que as minhas discipuladoras às vezes tinham falado, você tem que esperar, você tem que ter fé, você tem que ter perseverança, Jesus está na sua frente. Tudo aquilo eu sabia, mas não produzia no meu interior o fruto que era necessário. Mas aquele Jesus te ama, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, era o suficiente. Quando você anda debaixo da direção do Espírito Santo, é diferente, irmão. Essa mulher, ela teve fé e a tribulação que ela estava vivendo, ela queria tanto ser curada, que ela pensou, talvez ela tenha pensado assim, se eu falar o mestre, não vai ouvir. Se eu pedir para tocar, eu sou impura, ele não vai deixar. Mas se eu for quietinha e tocar nele, eu vou ser curada. Para tocar, você precisa se dispor. Para uma pessoa que não tem força, andar no meio da multidão, não é fácil, irmão. Para uma pessoa que não tem carro, não tem Uber disponível, hoje você vem para a igreja, chama um aplicativo e vem. Não tinha igreja, não era igreja, ele estava andando, indo para a casa da filha de Jairo. E a multidão apertava ele no caminho. Olha o que a Bíblia diz sobre esperança. Abre tua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 13.
Marca aí com a sua fitinha, seu marca a página, que a gente vai voltar para o fluxo de sangue já já. Para o milagre poderoso de Jesus. Primeira Coríntios, capítulo 13, versículo 13, diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E desses três, porém, o maior é o amor. O amor produz fé e ele produz esperança. Agora abre lá em Romanos, capítulo 5. Ah, mas o que tem a ver Coríntios com Marcos? Não tem referência cruzada? Não tem nada disso? Não tem. Eu tenho a liberdade do Espírito Santo me mostrar que você precisa reacender a chama da esperança e da fé no teu interior. Capítulo 5, versículo 1 diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós nos alegramos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos alegramos ou nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz, não é desânimo, irmão. Não é vou desistir. Não é vou abrir mão. Não é estou fazendo, mas se Deus fizer, fez, o tempo cura. É perseverar. A perseverança, experiência. E a experiência e esperança. Ora, a esperança não confunde. A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ora, aquela mulher vivia uma tribulação que produziu nela uma perseverança, que ouviu falar que um Jesus curava e acendeu a chama da esperança. Ela viveu a experiência de buscar um Cristo vivo e sair dali mais do que curada, mas sair dali salva, justificada pela fé em Cristo, como está aqui em Romanos. Eu não preciso de uma referência cruzada quando eu leio a Bíblia e deixo o Espírito de Deus falar no meu interior. Ora, essa mulher viveu Romanos capítulo 5. Ela foi justificada pela fé. A tribulação dela não veio para desistir, veio para fortalecer. Trouxe esperança, trouxe salvação, trouxe um encontro poderoso com Cristo, a ponto de ela tocar. E quando ele virou e falou, quem me tocou? Ela tinha consciência, ela sabia o que estava acontecendo dentro dela, porque a esperança não confunde. Ela sabia que era o poder de Deus curando a vida dela. O Espírito de Deus, ele testifica no nosso interior. O poder de Deus testifica no nosso interior. E a testificação foi quem me tocou. Você acha que o onisciente não sabia, irmão? Ele queria uma confissão pública de fé. Cadê a sua confissão pública de fé na tua tribulação? No dia da tua dor, no dia da tua angústia, cadê a tua perseverança em buscar o Criador? Entenda, irmão? Jairo queria que Jesus fosse em casa para curar a filha dele. O centurião romano queria uma palavra para que o servo dele fosse curado. O cego Bartimeu gritava e dizia, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele queria ser ouvido, mas aquela mulher não queria ser vista, aquela mulher não pediu para Jesus entrar na casa, aquela mulher queria apenas
tocar em Jesus, se eu apenas tocar as vestes dele, eu vou ser curada. Não tem como você tocar em Jesus de longe. Estou tocando aí na Valdirene. Estou tocando? Para tocar na Valdirene, eu tenho que estar perto dela. Para tocar em Jesus, você tem que estar perto dele, irmão. Como é que você está passando a sua leve e momentânea tribulação? Porque em 1 Coríntios capítulo 10, o apóstolo Paulo, ele fala que o povo errou murmurando. Que o povo errou implantando idolatria. Que o povo errou na imoralidade. Entre outras coisas. Que eles deveriam ter perseverado. Você está perseverando naquilo que o Senhor te prometeu com relação à tua casa, à tua família? Ou você está, igual Tiago fala no capítulo 1 da carta de Tiago, inconstante. Hoje eu creio, amanhã eu não creio. Hoje eu creio, amanhã eu torço. Hoje eu creio, amanhã eu nem torço. Como é que está a sua fé, se a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se veem? Se você não está vendo, você continua crendo, perseverando, profetizando, clamando e declarando. Eu não posso declarar, pode sim. Você pode declarar sim. Eu declaro a palavra de Deus sobre a minha vida, que pelas pisaduras do Senhor Jesus, eu sou sarada. Sabe o que é uma declaração? Quando você vai pedir um financiamento, um empréstimo, você diz ali o quanto você ganha, você diz ali o seu RG, o seu nome completo, é assim ou não é? E aí você assina aquilo e está lá, declarando que você está dizendo o quê? A verdade sobre aqueles dados que você está informando. Por que eu posso fazer uma declaração para o banco e não posso fazer uma declaração no mundo espiritual acerca daquilo que o Senhor já ordenou e decretou? Que evangelho é esse, irmão? Evangelho que não tem milagre não é evangelho. Evangelho é poder de Deus. Quem disse isso? O apóstolo Paulo disse isso, Jesus disse isso. O meu povo erra porque não conhece a Escritura e o poder de Deus. E poder de Deus só conhece quem está perto de Deus. Poder de Deus é joelho no chão, é Espírito Santo me ensina, é Espírito Santo me corrige, é Espírito Santo me transforma, é Espírito Santo coloca as palavras na minha boca, Espírito Santo me dá sabedoria, Espírito Santo me ensina a fazer até aquilo que eu acho que eu já sei. É dependência de Deus, para que o poder de Deus possa operar. Poder de Deus não opera na vida do arrogante, irmão. E quando opera, é pela misericórdia de um pequenino. Porque aí a glória já não é mais de Deus, é dele. E o Senhor Jesus diz, toda a glória é minha e de mais ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. Então se a vida entra aqui e ela é curada, num solo do baixo, a glória não é do baixista, a glória é de Deus. Porque quem curou foi Deus, não foi o baixista. Não foi o guitarrista, não foi o baterista, não foi quem profetizou, que declarou, porque a palavra não é de quem profetiza, a palavra é de Deus. É Bíblia, irmão, é relacionamento. É vida com Deus, é buscar o Senhor e ter a experiência de viver os milagres de Deus. Você precisa começar a viver a experiência de viver, de se relacionar com Ele, de ter os milagres dEle na tua vida, em nome de Jesus. Não tem perseverança em buscar, não tem perseverança de se deixar ensinado. Eu vou te contar uma coisa, você vai passar a eternidade aprendendo e conhecendo sobre Deus.
Porque conhecer se dá no relacionamento. Ciência nenhuma vai conseguir explicar Deus. Ciência só vai confirmar aquilo que Deus já falou, aquilo que Ele já fez, a forma com que Ele opera. Ciência não é para ser Deus na tua vida. Deus é Deus. Enquanto ela buscou em várias portas, ela não viveu o milagre dela. Quando ela foi buscar na fonte, Jesus Cristo é a fonte de toda a vida, de toda a cura, de toda a libertação, de toda a transformação. Ela não foi só curada, ela foi liberta. Ela foi perdoada. Ela foi salva. Quantos de vocês já viram e ouviram as pessoas que entram na igreja em busca de um milagre? E o Senhor salva e resgata e ela nem imaginou que ia permanecer. Quantas vezes você ouve daquele que entrou buscando por uma vida, a vida foi embora e ela permaneceu na presença? Quem se relaciona com a fonte do Senhor, a fonte de vida, não quer saber mais do milagre, quer saber da fonte. É igual a mulher samaritana. Foi buscar água porque precisava de água, porque tinha que tomar água, porque tinha que lavar a casa, porque tinha que fazer as coisas dela. Mas quando ela se deparou com a fonte daquele que é a vida, ela não queria saber de água, irmão. Ela queria falar que ela encontrou com aquele que é o Messias. A vida dela não foi um interruptor. Tem gente que pensa que aceitou Jesus é um interruptor. Pronto, agora é santo, vai sair daqui transformado. É santo porque foi santificado. Agora o Senhor vai ensinar a caminhar com Ele. Agora cada erro o Senhor vai falar, isso aqui não me agrada, tira da sua vida. Não, mas eu quero, é meu jeito. Vai chamando de teu jeito o que é pecado. Você vai ver onde você vai parar. O que é pecado, dê nome, repreenda em nome de Jesus. Para de chamar de meu jeito. Ah, é meu jeito, eu estou crendo sim, eu estou crendo. Não, eu só não declaro, eu estou crendo. Você não declara, você faz o quê, irmão? Me conte. O que você faz se você não declara? Porque quando Jesus virou, Ele queria que ela falasse, fui eu. Para Ele falar, vai, porque a tua fé te salvou. Você veio aqui buscar o milagre, mas eu tenho salvação. Eu tenho aquilo que o seu braço não pode alcançar. E não é só o milagre da hemorragia, da força, da vitalidade, da cura que você precisa, mas é a salvação que te livra da morte eterna, do poder do inferno, dos aguilhões do pecado. Você é livre, irmão. A palavra do Senhor diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Deus não vai te tentar além das suas forças. Deus tem sempre o escape para você. Aonde está isso? 1 Coríntios capítulo 10. Deus tem um escape para a tua vida. Deus tem porta de saída. Deus tem solução. Deus é poderoso. Olha para essa Bíblia. Deus põe caminho onde não tem. Deus confunde inimigo, Deus manda chuva do céu, Deus manda pão do céu, Deus manda cordonize, Deus manda a planta crescer, Deus manda o bicho comer. Presta atenção. De Gênesis e Apocalipse você encontra o sobrenatural de Deus. Viu o Senhor no alto e sublime trono. Visão do Senhor é visão de maravilha. Tem gente querendo tirar o sobrenatural da palavra de Deus. O sobrenatural existe. Foi Deus que criou. Um Deus que abre mar não convence o ser humano. Um Deus que livra do exército poderoso com 300 homens. Um Deus que levanta um menino de 17 anos para derrubar um gigante guerreiro. Poderoso em guerra, conhecimento da arte que ele tinha. Ele não vai resolver essa situação. Está faltando é crer naquilo que o Senhor te falou.
Até quando você vai ser inconstante naquilo que o Senhor já entregou na sua vida? Ah, mas eu estou vendo. Eu estou vendo. Eu estou vendo. Quem vive pelo que vê, não vive pela fé. Jesus falou que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Ele falou da morte física. Mas Tomé precisou ver e tocar a ferida de Jesus. Você não precisa tocar na ferida. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Você crê no quê, irmão? Ah, eu creio que Jesus morreu por mim para me salvar. Ah, o mesmo Jesus que morreu por você para te salvar não quebra a sentença de médico. Então vamos aceitar do jeito que está. O mesmo Jesus que morreu para me salvar é aquele que deu a palavra que vai restaurar meu casamento. Mas então, né? Mas aí depende da outra pessoa. Teu papel não é avaliar a outra pessoa. O teu papel é crer somente. E te dou embasamento bíblico. Vai ler Lucas. Crê somente. O teu papel não é argumentar, não é questionar, não é querer convencer o outro. O teu papel é... Qual é o seu papel? Aquela mulher creu, se dispôs, foi buscar e perseverou. Sabe o que o Senhor fala para a igreja de Filadélfia? Tendes pouca força, mas perseverastes até o fim. Guarde o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Irmão, tem gente que a fé é roubada, a esperança é roubada, entra a incredulidade, entra a murmuração, entra de tudo, menos a palavra de Deus no interior. Entra achismo, entra tudo, menos a palavra de Deus no teu interior. No teu interior é para permanecer a palavra de Deus como escudo. Se vem uma sentença, eu vou crer no que Deus me falou. E o que a Bíblia diz sobre isso? Já dizia o apóstolo Jorge Tadeu, eu sou o que a Bíblia diz? Então eu não sou frustrada, eu não sou falida, eu não sou problemática. Eu não sou miserável, eu não sou gananciosa. Eu não sou filha do maligno, eu sou filha do Deus Altíssimo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. A Bíblia diz que eu sou abençoada. A Bíblia diz que eu sou filha de Deus. A Bíblia diz que eu sou embaixadora do reino de Cristo. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu vou buscar ao Senhor e eu vou ter convicção daquilo que Ele me falou, a despeito da leve e momentânea tribulação. Porque ela só serve para uma coisa: produzir o peso de glória para o nome do Senhor ser exaltado e glorificado. Você não anda como uma mulher, um homem natural. Você é tricotômico. Corpo, alma e espírito. E o teu corpo, a tua alma, está sujeita ao Espírito Santo de Deus. A palavra que vem dele sujeita o teu corpo e o corpo de quem está lá fora. A palavra de Deus sujeita a alma de quem está lá fora e a alma de quem está aqui dentro. Você não está entendendo? Deus não é Deus da igreja. Deus se manifesta na igreja. Deus é Deus de toda a terra e toda a criação pertence a Ele. A hora que Ele quiser dar um basta, Ele dá. Por que Ele não dá então um basta, pastora? Porque existe um tempo que Ele mesmo determinou para as nossas almas não serem recolhidas com as dos pecadores e para que todos possam ter a oportunidade de ouvir que o Senhor Jesus liberta. Para que você, eu e tantos outros que estão em templos por aí, pensando que estão adorando o Deus vivo, realmente adorem o Deus vivo. Realmente sirvam o Deus vivo. Então Ele abrevia os dias aos nossos olhos, para que Ele possa pregar a palavra através das nossas vidas,
anunciar o evangelho através das nossas vidas, para que vidas não pereçam, irmão. Mas você não crê nem para você, precisa crer para você. Você precisa ficar impactado com aquilo que Deus já fez na tua vida. Você precisa ficar impactado com a palavra que o Senhor já te deu. Meu Deus do céu, se o Senhor está falando que você está se rebelando, você está se rebelando. Você tá retrucando com quem? Com a pastora? Não, querido, não sou eu que vou lá na tua casa e vou falar alguma coisa, não. É o próprio Espírito Santo. Se está falando, esse demônio que te acompanha precisa sair da tua vida porque está habilitado por causa desse sentimento. Então abre mão do sentimento em nome de Jesus. Mas eu não quero porque a pastora acha, porque ela enxerga. Não, irmão, você não está entendendo. Não tem nada a ver comigo. Tem a ver com o que você vai decidir continuar vivendo na tua vida. Tem a ver com as tuas escolhas. Tem a ver com a forma que você vai tratar o seu marido. Tem a ver com a forma com que você vai tratar os teus filhos. Tem a ver com a forma com que você vai tratar o vizinho do lado. Tem a ver com a forma que você vai tratar seus funcionários. Tem a ver com a forma com que você vai aplicar a justiça de Deus, o que é coerente. Tem a ver com as suas escolhas. Você pode vir para a igreja e escolher não pagar o mal com bem. Deus se agrada? Não. Mas Ele vai te impedir? Não. Ele vai falar para você, não faça. Ele vai levantar pessoas para falar para você o que está acontecendo. Ai, meu Deus, o que está acontecendo? Como que eu faço isso? Como que eu resolvo aquilo? Me mostra, me mostra, me mostra. Deus dá sonho, Deus dá revelação, Deus levanta profeta, Deus usa pregador, Deus traz a palavra e você continua aí na mesma. Está parecendo aquele outro que fala assim, olha, Deus falou que vai me salvar. Mandou bote, mandou avião, mandou helicóptero, mandou tudo que precisava e a pessoa não aceitou a salvação. Deus já enviou a palavra, Deus já te deu a solução. Faz a tua parte em nome de Jesus. Se tem que abrir mão, abre mão. Se tem que crer, crê. Se tem que profetizar, profetiza. Se tem que declarar, declare. Se tem que orar, ore. Mas faz a sua parte, porque a sua parte Deus não vai descer para fazer. Aquela mulher fez a parte dela e a sua. Você vai fazer quando? Nessa noite eu te convido a fazer a tua parte em nome de Jesus. Agora. Aquela mulher escolheu a boa parte. Escolher entrar aqui e sair do mesmo jeito e tudo bem. Por sua conta e risco. Não sei quanto tempo você vai conseguir caminhar comigo. Porque enquanto o Senhor colocar na minha boca para eu falar para você, eu vou falar. O dia que Ele falar, não fala mais nada, eu não falo mais nada. Em paz ainda. Que você possa viver essa palavra e desfrutar do amor de Deus em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Que o amor do Pai, que a graça salvadora de Jesus e a comunhão do Santo Espírito da promessa esteja sobre a tua vida, sua família. Amém.